Que a doce paz de Jesus, nosso Mestre querido, continue nos envolvendo e nos abençoando. Sempre falamos em perdas, separações, mortes. Um vazio muito grande se faz dentro de nossos corações. Vamos entender um pouco sobre a morte na visão espírita. Em primeiro lugar, morte é a destruição do corpo físico, que é um fenômeno comum a todos os seres biológicos. Em segundo, a morte é um instante em meio a um caminho infinito. Em terceiro, a morte é uma transição e não um ponto final. Há que se considerar também que o espírito está permanentemente em processo de renovação, e a morte é a forma de forçar essa renovação, mudando ambientes e projetos de vida. Por isso, vale a pena pensar de modo positivo na morte, preparar-se para esse momento inevitável. É que fomos criados pensando que a morte nunca vai chegar à nossa família e que nossos seres amados vão se tornar seres seculares. Mas não é bem assim. Temos que começar a ver a passagem com outros olhos. É mais difícil ainda quando ela chega para os mais jovens. Não conseguimos entender por que Deus, que é Pai de amor e bondade, que é o amor puro, não levou o ancião, que não tinha a acrescentar na sociedade. Por que fizera aquela mãezinha sofrer tanto? Por que feriu imensamente o seu coração? Quando o ancião vai, dói muito também. Quando qualquer idade vai, dói muito também. Mas o jovem a gente fica mais sensibilizado. Ele era tão jovem, o mundo, a sociedade e o futuro esperavam e contavam com ele. Não tivemos tempo de nos preparar. Parece que Deus levou um pedaço de nós mesmos. Temos que pensar que esse mesmo Deus, que naquele momento, no nosso íntimo, cometeu um grande engano, uma enorme injustiça, nada faz se não for para o nosso bem, nossa evolução, e que tudo tem uma finalidade inteligente, tudo tem a razão de ser. Às vezes, irmãos, a morte é preferível, mesmo numa encarnação jovem, pois esse irmão está sendo preservado das misérias, das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Deus sabe o quanto precisamos permanecer na Terra. Ainda somos muito fincados na matéria. Choramos pela brilhante carreira que esse irmão interrompeu. Em nenhum momento pensamos que vale mais um espaço entre os espíritos bem-aventurados do que um lugar entre os homens na terra. Felizmente, o mesmo Deus que pensamos tratar-nos com injustiça e punição, manda-nos o alívio do socorro. Grande parte da humanidade é hoje esclarecida quanto à reencarnação e à vida eterna do espírito. Nós, espíritas, somos abençoados com a chegada do Consolador, e foi a morte que morreu. Nossos entes queridos e amigos continuam vivos. Nós é que estamos temporariamente mortos, aprisionados ao corpo que limita os nossos movimentos. A morte é o retorno à casa paterna, o mundo de origem irreal. Morrer não é o ponto final, e sim o recomeço. Sabemos que nossos entes queridos estão bem perto de nós. Seus corpos fluídicos nos envolvem, seus pensamentos nos protegem. Nossa lembrança o enchem de contentamento, mas nossa revolta, nosso desespero, nossas dores os afligem, porque demonstram uma enorme falta de fé e constituem uma revolta contra Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do nosso coração,
chamando esses entes queridos. E se pedires a Deus para abençoar, sentireis em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e nossas aspirações sedutoras que nos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Em alguns casos, a morte traz benefícios, não só para quem se vai, como para os entes que ficam. Podemos citar o exemplo do nosso querido campeão Ayrton Senna. Ele teve a bênção de não ter sobrevivido a grandes sequelas cerebrais que iria ter que conviver. Por isso, a segurança das pistas automobilísticas foram totalmente revistas. Sua família, movida pela dor da perda do seu ente querido, abraçou com afinco as obras sociais e assistenciais. Assim como ele, teríamos inúmeros exemplos a citar. Com certeza, todos nós vamos nos lembrar de alguém nesse momento. Em alguns casos, nos revoltamos ao saber que o bandido sobrevive e sua vítima não. Talvez nosso Pai Celestial esteja dando uma oportunidade maior a esse irmão para se reciclar e se melhorar. Talvez aquele que parte tenha terminado a sua missão. O que ficou sequer a tenha começado. Precisamos parar de julgar e censurar o que ainda não conseguimos compreender e crer que Deus é justo em todas as coisas que faz e o que parece um mal, na verdade, é um grande bem. Vamos nos apegar mais aos ensinamentos de Jesus. Vamos praticar mais o Evangelho do Cristo. Devemos vibrar com muito amor para nossos entes queridos que partiram. Com certeza, essa vibração será recebida onde quer que se encontre. Nosso grande problema continua sendo viver. A morte de quem vive na matéria com utilidade é simples libertação. O caminho evolutivo se faz através das vidas sucessivas, nascendo, morrendo, renascendo para progredir sempre. A reencarnação nos apresenta a Terra como escola de evolução e, ao mesmo tempo, hospital para a recuperação das doenças do espírito, que são os nossos desvios morais. É por força dessa lei que nunca sofremos o que não merecemos e jamais deixamos de sofrer o que precisamos. Somente o amor entrelaça as almas para a eternidade. A morte é um processo natural da vida. Não devemos culpar médicos, hospitais, falta de assistência, pois morremos quando Deus julgar ser o dia certo, a hora certa. A separação nunca é definitiva e não há possibilidade de regresso. É uma longa viagem. Temos consciência que a vida prossegue. À medida que o homem conhece a vida futura, o temor pela morte vai se abrandando. Vamos envolvê-los na nossa saudade, mas uma saudade feliz, com recordações alegres dos bons momentos que vivemos. Vamos apagar as imagens de doenças, tristezas. Não vamos mais nos revoltar. Nossos queridos permanecem conosco quando estamos com eles. Lembrá-los com a certeza de que um dia vamos nos reunir será uma esperança para as duas partes. Evitemos a mágoa que chega até eles e os envenena, porque também sentem a nossa falta, esperam com ansiedade o nosso reencontro. Enquanto nosso tempo não chega, oferecemos um pouco de luz, mas a luz da prece, proferida com muito amor, com muita força, que no nosso íntimo sabemos onde encontrar. A bibliografia espírita é rica em livros que nos auxiliam na busca e entendimento maior sobre a morte. Tenham certeza, irmãos, nosso Pai nos envia, através de seus mensageiros, o conforto que acalma o nosso coração e suas bênçãos que atenuam nossa dor. Que todos os nossos queridos que partiram recebam nesse momento, cada um, se quiser pensar no seu querido agora, nesse momento, a paz e o amor do nosso Mestre querido.
Que assim seja, graças a Deus.